Oi, gente, vamos retomar a nossa disciplina, não é? Os conteúdos. Hoje eu vou falar com vocês sobre a questão da história da educação física escolar no Brasil, não mais no mundo, não é? Então, para a gente poder entender a educação física no Brasil, nós vamos ter que voltar lá atrás, na questão do final da Idade Média. Muita gente colocou na prova Idade das Trevas, mas o período chama Idade Média e não Idade das Trevas, para quem tinha essas perguntas nas provas, tá bom? Então, a Idade Média, como eu disse a vocês, ela finalizou no século XV, né? Quando o homem retoma o leme da humanidade, a igreja diminui a sua força, o homem retoma e começam as grandes navegações, que foi um movimento onde os países, de novo, da Europa, começaram a buscar nos mares longínquos, nas terras longínquas, outras possibilidades de mercadorias, de desenvolvimento econômico, né, e também de agregar terras, novas colônias aos seus países. Então, a Espanha, né, ela foi a pioneira nesse se lançar para o mundo para buscar outras terras. Então, assim, para conseguir chegar nas Índias, que tinha que ter uma rota passando pela África, então era muito turbulento, né? Tinham estreitos e mares muito revoltos para chegar lá. Cristóvão Colombo pensou em seguir uma linha reta, né? Ao invés de descer rodeando a África, uma rota marítima, uma linha reta para conseguir chegar do outro lado do mundo, já que Galileu Galilei tinha comprovado que a Terra era redonda. Mesmo que hoje alguns retardados fiquem falando que a Terra é plana, né? Mas voltando de novo no nosso assunto, Cristóvão Colombo parte e ele, em linha reta com a Espanha, ele chega numa terra nova, que no caso foi na América Central, né? Onde se diz que Cristóvão Colombo descobriu a América. Ao mesmo tempo, então, com essa descoberta da América Central, a Espanha ela estende, né, as colônias dele, além de algumas da África que tinha e outras da Ásia, assim como Portugal também tinha, a Inglaterra também tinha, a França, porque todos estavam nessas navegações e Portugal era o país que tinha o melhor, os melhores navegadores, não é? Eles que tinham descoberto rotas, Vasco da Gama e tudo, rotas anteriores para chegar até as Índias. A Espanha ela fica como território toda a estrutura da América Central e na América do Sul, onde eles tinham conseguido chegar. Nisso, Pedro Álvares Cabral, um pouquinho antes de Pedro Álvares Cabral também, a Inglaterra, ela também parte para buscar uma rota nova, né? E nessa partida para buscar uma rota nova, já que a Espanha tinha descoberto terras, a Inglaterra segue também na sua mesma linha e chega em qual país? Nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele é descoberto 5 anos antes do Brasil. Com a questão de ampliar essas terras, a Espanha e Portugal assinam o famoso Tratado de Tordesilhas, que ele determinava que todas as terras descobertas, então aqui nós temos o planeta, tá? Então aqui, ó, a minha esquerda, que é a direita de vocês, mas é a minha esquerda. Então todas as terras descobertas à esquerda do Tratado de Tordesilhas seriam da Espanha e tudo que fosse à direita seria de Portugal. Então, quando Pedro Álvares Cabral saiu comandando, né, a frota portuguesa para poder ir para a Inglaterra, houve uma orientação e também uma estratégia entre eles, que quando chegasse abaixo da linha do Equador, mudasse a rota para ver se tinha alguma terra, né, território, para a direita do Tratado de Tordesilhas. Se tivesse, seria de colonização portuguesa.
e foi assim que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Então nós temos uma colonização do Brasil portuguesa, de todo o restante da América do Sul e Central, com exceção de Guiana Francesa, holandesa, que foram só 2 pedacinhos e algumas ilhas no Caribe, o resto era tudo da Espanha, e os Estados Unidos da Inglaterra. Entendido? Bom, Portugal dominava as questões técnicas de navegação, mas quem era o país mais rico e que produzia os navios e vendia para os outros países era a Inglaterra, né? E aí quando chega no final do século XVIII, durante esse período sempre houveram muitas guerras entre Inglaterra e França. Houveram acordos também, casamentos reais para diminuir, mas sempre houve muito conflito. Até hoje, né, na França, quando você vai em bairros que não são turísticos em Paris, eles não admitem que você fale inglês, você tem que falar em francês, né, por conta dessa rivalidade entre os países até hoje. É como o Brasil e a Argentina, mais ou menos, né? Então, na França, a França tinha acontecido a queda da Bastilha, tinha acontecido eventos políticos, né, muito fortalecidos na França, onde a população ela derrubou reis, e aí um comandante do exército francês, desse tamaniquinho, chamado Napoleão Bonaparte, assumiu o governo transitório que a França tinha estabelecido e depois se tornou imperador da França. Com muitos pensamentos de altivez, de conquistas, Napoleão Bonaparte, depois de organizar e instituir o império na França, ele partiu para dominar os outros países. Isso nós estamos falando em 1700 e alguma, lá para os fins, século XVIII. Nesse partir para dominar os países, ele tinha 2 objetivos: dominar territorialmente e também bloquear as negociações econômicas entre esses países e a Inglaterra, até que chegou em Portugal essa ameaça. O rei era Dom João VI, né, a família real. O Brasil era uma colônia, onde a família real não tinha vindo até então, era dividido por capitanias hereditárias, dadas pelo rei de Portugal a pessoas que tinham uma ligação muito grande com o reino, né, com a sede do reino, e que repassavam as riquezas que o país tinha. Então nós tínhamos um país o quê? Que era uma colônia, com alguns com muito recurso financeiro e outros, e a maioria quase sem nenhum, a escravidão determinada no país, né, nas grandes fazendas e tudo, um país agrícola, extrativista, ou seja, produzia, retirava e mandava, comercializava, ou então o ouro que era retirado, os impostos em cima da população e o que dava dinheiro a Portugal. Só que Portugal, para fazer todas essas navegações que foi feita, ele comprou navios da Inglaterra. Então Portugal devia a Inglaterra. E como que Portugal pagava? Com o que se tirava da grande colônia que eles tinham, que era o Brasil. Então, todos os produtos naturais, né, retirados, a venda desses produtos, e o ouro, e outras madeiras, outras riquezas que eram extraídas do país, pagava-se a dívida com a Inglaterra. E não se preocupava em se organizar, né, porque tinha a galinha dos ovos de ouro, que era o Brasil. Quando Napoleão manda um aviso para Dom João VI e fala assim, olha, ou você corta as relações com a Inglaterra e me deixa entrar no país para poder Portugal fazer parte do império, ou eu invado e as consequências que iriam acontecer com uma invasão sem ser um acordo. O que Dom João VI fez? Nem A, nem B, porque ele pega a sede do reino, com todos os nobres, com todas
as famílias abastadas, com toda a riqueza que então se tinha lá, e numa frota marítima enorme. Eu não vou falar aqui quantos, mas acho que era em torno de 350 naus. Ele parte transferindo a sede do reino de Portugal para o Brasil. E mantém os portos brasileiros abertos para a Inglaterra. Ou seja, Portugal não negociava mais via território europeu, mas negociava via território brasileiro, que era a galinha dos ovos de ouro, de onde saiu mais o dinheiro mesmo para Portugal. Então, quando a família real chega ao Brasil em 1808, não é? Eles chegam primeiro na cidade de Salvador, ficam um tempo, que Salvador era a capital do país, e depois eles vão para o Rio de Janeiro, aonde se estabelece toda a estrutura da realeza estando no Brasil. Os castelos construídos, né, os monumentos, o jardim botânico e tudo que se organiza para poder receber a família real e toda os seus séquitos, guardas, né, a guarda real, pessoas abastadas, e que, como os portos brasileiros se abriram para negociações, e antes os portos brasileiros não eram abertos, era exclusivamente mandando para Portugal, outras pessoas de outros países começaram a vir para o Brasil também. Então o Brasil começa a ser povoado com outros que não eram os nativos ou vindos apenas de Portugal. Por que eu estou falando tudo isso? Bom, eu estou falando tudo isso porque enquanto era uma colônia e não tinham pessoas que demandavam necessidades e outras atividades, as escolas aconteciam em fazendas, em salas de algumas fazendas, em alguns liceus pequenos nas capitais, principalmente para o estudo de moças. A maioria dos fazendeiros, dos latifundiários, né, dos produtores, eles mandavam os filhos para estudar na Europa. Só que nesse momento não dava para mandar mais para estudar na Europa, porque a Europa estava bloqueada por Napoleão, pelo Império Napoleônico. Então o Brasil ele tinha que se organizar em algumas demandas sociais com esse monte de gente estando no país. Então, no caso da educação, foi necessário que se abrissem escolas, né, para atender essa população nova. E aí a gente fala de escolas com um viés mais militar, né, que atendia o público masculino. O público feminino ou não estudava, ou os liceus, as escolas normalistas, onde formavam professoras, né, algumas, ou então uma educação doméstica, para o casamento. Elas se estabeleceram nas grandes cidades para atender as filhas que tinham vontade de estudar, né? Tudo isso no nível médio. Então, a educação física, ela começa no país nesse período, para atender essas demandas dessa população que veio da Europa, que precisava estudar. Escolas militares, né, de formação militar. Então, a metodologia trazida, né, e adotada pelo Brasil para a educação física nesse período foi a metodologia do método francês. E o que é o método francês? Atividades de exercícios militares sem objetivos prioritariamente militares, mas sim utilizar os aspectos dos movimentos que são em guerra ou em defesa, o que fosse, não é? Ao ar livre, para poder fortalecer os movimentos ginásticos, para poder fortalecer e dar saúde a quem os praticasse. E aí nós temos a educação física sendo incluída nas escolas do Brasil inicialmente com esse perfil, tá bom?
Depois a família real volta em 1824, em 1820 a família real volta para Portugal, e coloca o Brasil como um império, né? O que é império? Tem lá o reino e o Brasil, a sede do reino, que era Portugal, e o Brasil se torna um império que ele tinha uma certa autonomia, mas ele era ligado ao reino. Quem era o imperador? Quem ficou como imperador do Brasil? Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Eu estou fazendo um resumo rápido, porque não cabe entrar especificamente em pontos do que foi do primeiro reinado, o império, né, e o segundo reinado, que foi o segundo imperador. Mas, nesse período de Dom Pedro I, as coisas continuaram assim. Quando Dom Pedro I volta para Portugal, deixa o filho dele com 11 anos... Espera só um minutinho, por favor. Pode desligar. Deixa com 11 anos, nós vamos ter agora a segunda fase da educação física no Império, tá bom?